Certamente você já ouviu falar alguma vez sobre os patriarcas. E esse é o tema da aula de hoje. Vamos dar continuidade aos assuntos que nós estamos desenvolvendo sobre o dispensacionalismo, tá bom? Ou as 7 dispensações. Vamos nos recordar? Já falamos para vocês que estamos fazendo uso do nosso PDF, e o PDF é esse aqui. Fiz questão de imprimir para mostrar para vocês, tá vendo? Então, aqui foi a introdução, dispensacionalismo, as 7 dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e o milênio, reino milenar. E começamos a ministrar algumas aulas separadas, né? Falamos da dispensação da inocência, depois da consciência, depois falamos da dispensação do governo humano, que foi a aula anterior. Lembra? A palavra Babel significa confusão, pois é assim que finaliza a história de quem quer viver fora da vontade de Deus. Esse é o nosso PDF, onde nós estamos trabalhando essas aulas das dispensações. Então solicite pelo WhatsApp, nós mandamos pelo e-mail, para que você tenha em mãos, e a leitura desse material é muito importante, tá certo? Você não vai achar isso aqui na internet da maneira que está aqui, que é o mesmo que digitei, todo digitado por mim, palavra por palavra, referência por referência. Então, foi um material que nós fizemos com exclusividade para ministrar aqui para vocês. Então, a dispensação dos patriarcas. Nós também podemos chamar de era patriarcal, né? Dispensação dos patriarcas ou a era patriarcal. O que seria ser um patriarca nesse período? É bom lembrar que nós precisamos destacar que alguns consideram que houve vamos dizer assim, uma separação em relação a esse assunto, né? Existem os patriarcas que vieram antes de Abraão e aqueles que nós conhecemos como os patriarcas da nação israelita, que nós iremos trabalhar dentro desse aspecto. No entanto, alguns consideram, né? Alguns teólogos, uma grande maioria consideram que pelo menos houve 24 ancestrais de Adão a Abraão. Então houve 24 ancestrais de Adão até Abraão, tá bom? Esses patriarcas que antecederam Abraão é chamado, pelo menos os 10 é chamado de, os 10 primeiros é chamado de patriarcas antediluvianos, ou seja, foram patriarcas que antecederam o dilúvio. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Então esses 10 patriarcas vieram antes de Abraão. No entanto, quando falamos da dispensação patriarcal,
né, a era patriarcal, nós estamos nos referindo de Abraão para frente. Então seria os patriarcas, vamos dizer assim, judeus, né? Judeus, os patriarcas que tem como seu primeiro Abraão, tá bom? Então, antes de falarmos sobre desses 24, né, os 10 primeiros é chamado de ancestrais ou patriarcas antediluvianos, tá bom? Mas o que seria o patriarca? O patriarca, nada mais, nada menos, era um modelo de organização familiar durante esse período bíblico. Então seria um líder de uma grande família. Esse líder era o mais velho. Seria um homem e ele seria o mais velho daquela família. E aquela família seguiria os passos, as ordens, a religião, tudo o que acontecia era movido por essa figura patriarcal, né? Ele era o cabeça da família. Mas quando nós falamos de patriarca, precisamos compreender que 3 coisas nós podemos destacar. 1, 2 e 3. Vou botar mais acima porque não sei se está cortando aí. Então, 1, 2, 3. Então o patriarca, ele era um chefe militar. O patriarca era o chefe militar. Ele também cumpria o ofício de sacerdote. E por fim, ele também era ele também era um líder político. Então, na figura do patriarca estava essas 3 responsabilidades. Então ele era o responsável de proteger, da segurança, promover literalmente conforto. Então no período das pelejas, né, porque tinha muito, como eles, nesse período aqui, né, vamos botar aqui, Abraão, né, estamos falando da nação de Israel. Então, Abraão é o primeiro patriarca, né? Então, nesse período aqui, eles eram, vamos dizer assim, nômades. Então, viviam de tendas, o perigo era muito grande. Então, as estratégias militar, né, a arte de se defender, a arte de atacar, as estratégias, todo o povo, toda aquela família era dirigida pelo patriarca. Só que ele não só era o chefe militar. Estava sobre ele também a incumbência de ser também um líder religioso, um sacerdote, que iria conduzir, né, a sua família dentro da obediência
da palavra de Deus. Abraão, como um servo do Senhor, um homem que foi chamado por Deus. Gênesis 12, Deus chama Abraão, faz promessas a Abraão. Abraão sai de sua terra, de sua casa, de sua parentela, e ele sai pela fé para o lugar que Deus o mostraria. Os irmãos você deve lembrar que na aula anterior, nós falando do governo humano, que foi um período, que uma dispensação que terminou com a tragédia também. Deus desceu, confundiu a língua de todo mundo, e eles tiveram que se espalhar sobre toda a terra. Só que nesse afastamento, eles não se arrependeram. Cada um foi para o seu canto e começaram a servir seus próprios deuses, fabricar Deus de madeira, Deus de barro, de pedra. Literalmente, eles não aprenderam a lição. Literalmente não aprenderam a lição. E o que aconteceu é que Deus acha Abraão, porque quando houve a separação, vamos dizer que Abraão está aqui, como houve a separação, Deus não achou nenhum povo temente a ele, que servisse a ele. Não achou aqui, não achou aqui, não achou aqui. Então Deus foi visitando as tendas, vou dizer assim dessa maneira, procurando, e Deus não encontrou um povo. Deus procurou uma família, não encontrou, e Deus encontrou Abraão. E chamou Abraão. Abraão, sai da terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, que seria Canaã, a terra prometida. É por isso que, o que é a terra prometida? É isso, Deus fez promessa para Abraão: sai daqui, e de ti farei uma grande nação, uma nação que eu vou chamar de minha. E Abraão sai pela fé, peregrinando, e aí, no meio desta peregrinação, Deus vai aí agora, Deus vai dar um filho a Abraão. Deus vai dar um filho chamado Isaac. E que depois Isaac vai ter um filho que ele vai dar o nome de Jacó. Esses são os Esses são os patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Então, todas as vezes que você ouvir falar dos patriarcas, da era patriarcal, se entende isso aqui: o período de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, esses que são aí os patriarcas. Lembrando que Jacó, ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando que tem 12 filhos, vamos dizer assim, É uma outra história, não tem como explicar, porque ele teve filha também, Quando ele vai morrer, ele adota, literalmente, os filhos de José, mas isso aí é para outra história, outro momento. Mas, se você vê em Gênesis 49, está lá o nome deles,
49, versículo 3, Ruben, versículo 5, Simeão e Levi, versículo 8, Judá, versículo 13, Zebulon, versículo 14, Isacar, versículo 16, Dan, versículo 19, Gade, versículo 20, Azer, versículo 21, Naftali, versículo 22, José, versículo 27, Benjamim. Então, tá os filhos aqui de Jacó. Então, disso aqui vai gerar agora aí a nação de Israel. Então, a nação de Israel é literalmente Abraão e toda a sua descendência. Abraão, que gerou Isaac gerou Jacó, e tem, com base em Gênesis 49, 12 tribos aqui, né? 12 filhos de Jacó. Lembrando também para vocês, eu vou dar uma... Deixa eu ver onde é que eu boto. Eu vou colocar aqui em cima, aqui. Por quê? Porque eu falei sobre a nação de Israel, mas eles recebem 3 nomes. Israel. Não, vamos começar com Abraão, né? Hebreu. Os hebreus. Quando você ouvir falar os hebreus, quem são os hebreus? Os hebreus é Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos. É a nação de Israel. Entendeu? Então, quando se fala de hebreus, está lembrando de Abraão, que Abraão foi chamado de o hebreu, né? Aquele que atravessou as águas, aquele que atravessou o rio, né? De Éber. Então vamos lá. Quando você ouvir falar de hebreus, é literalmente todo o povo. De onde é que surgiu o hebreu? Tem a ver com Abraão. Aí vem hebreu, aí vem israelita. Israelita. Quem são os israelitas? Os israelitas é todo esse povo hebreus. Só que de onde é que surge israelita? Jacó. Lembra que Deus mudou o nome dele para... Vamos botar aqui embaixo. Israel. Tá bom? Então, os israelitas têm a ver com Jacó. Porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então, quando nós falamos dos hebreus, dos israelitas, estamos falando do mesmo povo. Só que dentro de uma perspectiva diferente. No caso de hebreus, em relação a Abraão, no caso de israelita, tem a ver aí com Jacó ou Israel. Terceiro lugar, também temos os judeus. Os judeus. Por que judeus? Porque um desses filhos de Jacó, que eu já citei, é Judá. Judá, da onde é uma tribo, né? Da onde surgiu, né, o termo aqui, judeus. Por que surgiu esse termo judeu? Porque houve uma separação das 12 tribos. Houve uma separação. Quando Davi morreu, né, primeiro rei de Israel foi Saul. Desagrada a Deus, morre, vem Davi, seu sucessor. Quando Davi morre, vem Salomão e assume o reinado. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o reinado em seu lugar.
Quando Roboão assumiu, houve um problema, né, de administração entre eles lá, que eu não vou entrar nessa história para a aula não ficar muito longa. Então, quando Roboão assumiu, houve um atrito entre eles, entre o povo e o rei. O povo queria uma coisa, foi lá pedir o rei não quis fazer, então houve uma revolução, e aí houve a separação. Houve a separação. Reino Norte e o Reino Sul. Então, Jeroboão, não é Roboão, Roboão, filho de Salomão, Jeroboão é uma outra pessoa, foi levantada como rei, né? E ele saiu de Jerusalém. Saiu de Jerusalém e foi para as terras lá de Samaria, bem um pouco distante. Então, o povo hebreu, os israelitas, ficou dividido no Reino Norte e no Reino Sul. Aqueles que ficaram em Jerusalém, ficaram em Judá. Entendeu? Para não ficar chamando os dois de israelitas, precisava ter uma diferença, né? De fato são israelitas, mas na divisão, um ficou conhecido mais como judeus, por causa da tribo de Judá, que ficou em Jerusalém, tem a ver com a tribo de Judá, e o outro que seguiu Jeroboão, ficou distante, ficou conhecido como o Reino de Israel. Então na Bíblia, vocês vão ver essa diferença. No livro dos Reis, no livro das Crônicas, né, no segundo livro de Samuel, você vai ver o reino de Judá, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Israel. Então foi porque houve essa separação das tribos, o reino de Israel e o reino de Judá. Tá certo? Então esse é o resumo. Esse é o resumo. Ele era um chefe militar, ele era um sacerdote que levava o povo até Deus, sacrificava também em função do povo, e também ele era um líder político, né? Fazia alianças políticas, né? Entre as pessoas, por exemplo, troca de alimentos se fosse necessário. Eu tenho o trigo, o outro tem um arroz, eu tenho feijão, o outro tem um inhame, o outro tem fruta, o outro tem legumes. Então existia essa política de troca, né? Vendas de animais. Eu tenho muito leite aqui, você não quer trocar por farinha? Então o patriarca, ele tinha essa responsabilidade, esse ofício que estava sobre os seus lombos, tá bom? Dentro do que nós escrevemos aqui, nós mostramos isso para vocês. A era patriarcal ou a dispensação patriarcal também pode ser chamada de dispensação da promessa, porque Deus fez promessa para Abraão de uma terra, de um filho, e Abraão viveu muito tempo aguardando o cumprimento desta promessa. Então é também chamada de patriarcal e também da promessa. Queridos, para concluir, nós colocamos aqui 2 textos extraordinários que resume. Ô Daniel, o que você falou aí, eu queria mais assim, um texto bíblico. Tem como você mostrar um texto bíblico que resuma todo esse período? Tem como sim. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 27. O escritor hebreu, de maneira extraordinária, vai resumir esse período, e você precisa ler. Hebreus 11, do verso 8 ao verso 27. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e sabia sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade,
porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Veja, só li só uns versículos iniciais, é do versículo 8 ao verso 27. Ele resume a história de Abraão, de Isaac e de Jacó de maneira, sabe, você que quer conhecer a história, né, da Bíblia em relação a Abraão, Isaac e Jacó, essa era patriarcal, leia esse texto, leia esse texto. O segundo texto que eu quero mostrar para vocês é Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 1, olha para cá, versículo 1 até o versículo 60. São 60 versículos dedicados a esse período. Que coisa maravilhosa, tá bom? Leia na sua casa, em um momento oportuno, solicite, abaixo aí da aula, tem um espaço onde você pode, né, solicitar, passe o seu WhatsApp direitinho, a gente manda para você, ou manda para o seu e-mail. Qualquer dificuldade, estamos aqui à sua disposição, tá bom? Esse texto de Atos é Estevão, antes de morrer apedrejado, ele, de maneira extraordinária, ministrou esse resumão do Antigo Testamento em uma só pregação. Leia, leia. Porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu hei de mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Texto é 60 versículos, um resumão que Estevão faz. Que coisa maravilhosa. Deus te abençoe, te guarde, te proteja e até a próxima aula.